Olá e seja muito bem-vindo ao canal Unlimited. Hoje vamos explorar os mistérios fascinantes que cercam as estátuas Moai na Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa é um dos lugares mais enigmáticos e cativantes do nosso planeta. Lar de uma antiga civilização polinésia, esse local ainda hoje nos intriga com seus segredos. Essa civilização desapareceu misteriosamente, deixando para trás um legado enigmático que desperta a curiosidade da humanidade. As estátuas de pedra gigantes conhecidas como Moai são uma das principais características da Ilha de Páscoa. Com suas cabeças enormes esculpidas em pedra, essas estátuas representam um feito impressionante da engenhosidade humana. No entanto, o mistério reside não apenas na magnitude dessas esculturas, mas também em como foram construídas, transportadas, principalmente, no desaparecimento da civilização que as criou. Ao longo deste vídeo, vamos explorar os segredos por trás das estátuas Moai, investigando como foram concebidas, as técnicas utilizadas na sua construção e os possíveis motivos que levaram ao desaparecimento da civilização que as ergueu. Prepare-se para uma jornada fascinante rumo aos mistérios da Ilha de Páscoa. Vamos desvendar juntos esses enigmas que intrigam a humanidade há séculos. Esta é uma ilha chilena localizada ao sul do Oceano Pacífico, originalmente chamada de Rapa Nui. Situa-se a uma distância de 3.700 quilômetros do Chile, numa região conhecida como Polinésia Oriental. Após a chegada do explorador holandês Jacob Roggeveen em 1722, desembarcando na ilha em um domingo de Páscoa, ela passou a ser conhecida como Ilha de Páscoa. Considerada um dos lugares mais remotos do mundo, a ilha tem como seu vizinho mais próximo as Ilhas Pitcairn, que estão a 1.900 quilômetros de distância. A única forma segura e rápida de chegar à Ilha de Páscoa é através de avião, com voos partindo de Santiago no Chile, com duração de aproximadamente 5 horas. Apesar de estar completamente isolada do mundo, ainda existem pessoas vivendo na Ilha de Páscoa. De acordo com um censo realizado em 2002, foram identificadas 3.971 pessoas habitando a ilha naquela época. No entanto, esse número pode ter variado desde então. A maioria desses habitantes são os próprios Rapa Nuis, o povo nativo. O que mais chama a atenção na Ilha de Páscoa são as misteriosas cabeças de pedra gigantes que estão espalhadas por toda a região. Essas estátuas, conhecidas como Moai, são o legado deixado pela antiga civilização polinésia que habitava o local. Mesmo após o desaparecimento dessa civilização, as estátuas permanecem como testemunhos de seu passado e continuam a intrigar e fascinar os visitantes até os dias de hoje. As estátuas de Páscoa. Na Ilha de Páscoa, existem aproximadamente 887 estátuas espalhadas por toda a região. Essas estátuas, chamadas de Moai, são esculpidas a partir de pedras do vulcão Rano Haraku. O material utilizado é o tufo vulcânico, originado das erupções do próprio vulcão. Alguns acreditam que as estátuas tenham sido construídas dentro da enorme cratera do vulcão, onde havia uma grande quantidade desse material. Posteriormente, elas foram distribuídas por toda a ilha. No entanto, não estamos falando de pequenas pedras, mas sim de rochas gigantes. Essas estátuas são tão pesadas que não podem ser movidas facilmente por uma única pessoa, exigindo esforço significativo para serem transportadas. A maioria das estátuas na Ilha de Páscoa tem entre 4 e 6 metros de altura, mas o que é realmente surpreendente é o peso delas, que pode chegar a até 27 toneladas. Além disso, há exemplos de estátuas ainda maiores, como uma que tinha 10 metros de altura e pesava mais de 80 toneladas. Algumas estátuas foram encontradas com partes enterradas, o que sugere que poderiam ser ainda maiores. Estas, com partes enterradas, poderiam ter até 21 metros de altura e pesar mais de 270 toneladas. Além disso, foram encontradas estátuas com uma espécie de chapéu de pedra vermelha chamado de pucal, que pesa entre 10 a 15 toneladas somente o chapéu. Não se sabe ao certo por que algumas estátuas tinham chapéus e outras não, mas alguns historiadores acreditam que poderia ser um símbolo de prestígio e importância associado àquela estátua ou à pessoa que ela representava. Uma das perguntas mais intrigantes sobre as estátuas da Ilha de Páscoa é o seu significado. Outra questão que intriga os estudiosos é como essas estátuas incrivelmente pesadas foram movidas pela ilha. Este é um dos maiores mistérios.
A maioria dos pesquisadores acredita que elas foram esculpidas como forma de homenagear os antepassados, como líderes, chefes de família e outras figuras importantes da civilização. Isso poderia explicar a direção em que foram colocadas, pois algumas estão de costas para o mar e de frente para o interior da ilha, como se estivessem vigiando e protegendo as aldeias. No entanto, há outra teoria que sugere que os moais, essas estátuas gigantes, foram posicionados como se fossem para-raios, já que a ilha era propensa a muitas tempestades. Os chapéus em algumas das estátuas poderiam servir como condutores de eletricidade para proteger os moais. A questão que permanece é se eles foram colocados ali com esse propósito em mente desde o início, ou se os habitantes da ilha descobriram essa função acidentalmente depois. Devido à falta de registros escritos e ao desaparecimento do povo que as criou, é quase impossível ter certeza sobre as origens das estátuas da Ilha de Páscoa. Inicialmente, quando a ilha foi descoberta e as estátuas foram encontradas, acreditava-se que eram apenas cabeças erguidas sobre a terra. No entanto, em 2012, em uma colaboração com a Universidade da Califórnia, uma descoberta intrigante foi feita durante um projeto de pesquisa. Ao escavar em torno de duas estátuas, foi revelado que elas tinham corpos enterrados abaixo, completos com troncos, braços e mãos, que inclusive cobriam a região genital dos enormes monumentos. Além disso, durante essa pesquisa, foi descoberto que cada estátua tinha sua própria identidade. Na base de uma delas, encontraram uma rocha com inscrições indecifráveis, desenhos e símbolos, que pareciam se assemelhar a canoas, provavelmente uma forma de escrita utilizada pela antiga civilização que habitava a ilha. Assim como os hieróglifos usados pelos egípcios, os desenhos encontrados nas estátuas da Ilha de Páscoa são considerados pelos pesquisadores como uma forma de identificar as famílias e linhagens presentes naquela sociedade. Além disso, ao redor dessas estátuas, foram descobertos ossos humanos, muito provavelmente pertencentes às famílias ou às pessoas representadas pelas estátuas. Essa descoberta sugere que essas áreas poderiam ter sido consideradas túmulos familiares. Estudos sobre a inclinação e a localização das estátuas levaram os pesquisadores a concluírem que os antigos habitantes da ilha talvez não tenham enterrado os moais, como se pensava anteriormente. De acordo com os pesquisadores, a ação da natureza ao longo dos anos pode ter feito com que os corpos das estátuas moai, originalmente expostos, afundassem na terra com o tempo. No entanto, essa teoria ainda não esclarece completamente como essas estátuas gigantes foram colocadas em seus locais, especialmente aquelas maiores e mais pesadas. Para investigar esse mistério, alguns pesquisadores dos anos 80 criaram réplicas das estátuas em tamanho e peso igual. Para movimentar as mesmas, utilizaram os mesmos materiais e tecnologias disponíveis na época em que foram construídas. Após diversos testes, concluíram que era praticamente impossível mover essas estátuas com os recursos disponíveis na época. Embora hoje em dia seja mais fácil mover tais estruturas com guindastes e outras máquinas modernas, no passado, essa tarefa seria extremamente difícil. Essa dificuldade levou algumas pessoas a relacionar as estátuas e a Ilha de Páscoa a teorias alienígenas. No entanto, as pedras utilizadas nas estátuas são provenientes da própria ilha, o que levanta dúvidas sobre a participação de seres extraterrestres na construção delas. Em um esforço para desvendar o mistério por trás do transporte das estátuas moai, o arqueólogo americano Charles Love realizou um teste em 1987. Ele colocou uma réplica da estátua em um trenó improvisado, replicando os métodos disponíveis na época em que as estátuas foram construídas. Com a ajuda de mais de 25 homens, conseguiram arrastar a estátua por 46 metros em apenas 2 minutos. Esse teste pioneiro foi um marco, mas ao longo dos anos, vários outros experimentos foram realizados para obter respostas mais concretas. Em torno dos anos 2000, outro teste bem-sucedido foi conduzido, desta vez movendo uma réplica de moai usando apenas cordas. Com a colaboração de 16 pessoas balançando a estátua de um lado para o outro, conseguiram mover a réplica com sucesso. Esses experimentos ajudaram a lançar luz sobre o processo complexo de transporte das estátuas moai na Ilha de Páscoa. Além disso, o destino da civilização que as construiu permanece um mistério intrigante. Durante o auge da civilização na Ilha de Páscoa, estima-se que havia cerca de 17.500 habitantes, uma população suficiente para conceber e transportar as gigantescas estátuas.
No entanto, isso não explica completamente como ou por que essa civilização desapareceu tão abruptamente. Uma teoria que busca explicar esse enigma é a do ecocídio. Um termo frequentemente usado para descrever uma destruição em larga escala no meio ambiente. Segundo alguns cientistas, os habitantes da Ilha de Páscoa podem ter contribuído para o seu próprio declínio ao destruírem extensas áreas de floresta para mover as estátuas e facilitar a agricultura. A crença era de que as árvores e plantas cresceriam rapidamente, mas hoje entendemos que o processo é muito mais lento. Algumas espécies de árvores podem levar anos para amadurecer e dar frutos. Com a devastação ambiental, a população poderia ter enfrentado escassez de alimentos, levando a conflitos internos e até mesmo a práticas extremas, como o canibalismo. No entanto, pesquisas recentes desafiam essa narrativa. Descobriu-se que os Rapanuis, a civilização que habitava a ilha, tinham um conhecimento avançado em agricultura. Eles utilizavam materiais vulcânicos como fertilizantes, demonstrando uma compreensão sofisticada do ambiente natural. Isso contradiz a ideia de que eles eram ignorantes sobre os efeitos do desmatamento e o tempo necessário para o crescimento das árvores. Com certeza, os habitantes da Ilha de Páscoa possuíam um entendimento sobre o funcionamento das florestas. Além disso, estudos indicam que a ilha foi habitada por um longo período e que sua população só declinou após a chegada dos europeus. Quando os europeus colonizaram a ilha, não foi de forma pacífica. Eles escravizaram muitos nativos e levaram muitos embora, além de introduzirem doenças para as quais os nativos não tinham imunidade. Esses fatores contribuíram significativamente para a queda da civilização da Ilha de Páscoa. É muito provável que tenha sido devido a esses eventos que a civilização incrível e misteriosa da ilha desapareceu, levando consigo algumas respostas para os enigmas das estátuas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdo semelhante. Ative o sininho de notificação para não perder nenhuma atualização. Mostre seu apoio deixando um like e compartilhando o que achou nos comentários abaixo. E lembre-se, a jornada pela busca das curiosidades pelo mundo não termina aqui. Explore mais assistindo aos 2 vídeos adicionais que o YouTube vai te recomendar na sua tela final. Muito obrigado por nos acompanhar nessa viagem e até a próxima.